Capítulo 4 Uma grande descoberta. No fim daquela tarde, sem contar nada para ninguém, Rodrigo voltou à casa de Wang. Ao chegar, foi recebido com uma mensura. Wang, por que os orientais inclinam a cabeça ao se cumprimentarem? Este gesto simboliza que reconhecemos o ser perfeito que habita na outra pessoa. Rodrigo então se curvou-se também e disse afetuosamente: Eu admiro muito. Creio que tenho muito a aprender com você, Wang. Jovem Rodrigo, sempre podemos aprender. É só estarmos abertos para isso. Você mesmo tem muito que me ensinar sobre balonismo. Isso é verdade, concordou Rodrigo. Mas agora me diga, por que disse ontem que eu havia feito uma grande descoberta? Acontece que você percebeu o princípio das equações, explicou Wang. Equações? O que é isso? Reagiu assombrado Rodrigo. Há muito tempo, os árabes deram início a uma ciência matemática chamada álgebra. Com base na álgebra, eles resolviam problemas através de equações. Equação é uma forma de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos quando se tem uma igualdade. Como ontem, quando queria saber o peso da pedra usando a balança de pratos? Isso mesmo, meu jovem. Na língua portuguesa, existe uma expressão muito usada, o X da questão. Ela é muito utilizada quando temos um problema dentro de uma determinada situação. Já ouviu esta expressão antes? Claro, respondeu Rodrigo. Ontem mesmo, o pai da Carolina falava sobre a poluição do rio e qual seria o melhor método para acabar com ela. Ele dizia que aquele era o X da questão. Wang continuou a explicação. Matematicamente, dizemos que este X é o valor que não se conhece. Os árabes chamavam o valor desconhecido de uma situação matemática de coisa. Por exemplo, nesse problema, um número somado com o seu dobro resulta em 96. Mas onde está o X da questão, Wang? Quis saber Rodrigo. Ora, o X é a coisa, ou número desconhecido. Trata-se, pois, de um problema que tem de ser resolvido. Em árabe, a palavra coisa é pronunciada como shay. Daí surge o nosso X, como tradução simplificada da palavra coisa, em árabe. Mas só podemos usar o X para valores desconhecidos? Não, podemos usar qualquer letra para representar valores desconhecidos. Mas esta foi a origem do X. Esse valor desconhecido é chamado de variável, uma vez que varia dependendo da situação. Também pode ser chamado de incógnita, palavra originada do latim incognito, que também quer dizer coisa desconhecida. Daí usarmos as palavras incógnitas ou variáveis, que são a coisa desconhecida numa determinada situação matemática, concluiu Wang. Mas e o problema? Tornou Rodrigo. Primeiro vamos ver como os antigos representariam, afinal, estamos vendo agora a origem e a história da álgebra. Wang foi até a lousa e escreveu: uma coisa mais duas coisas é igual a 96, ou shay mais 2 shay é igual a 96. Hoje, usamos a letra X para representar e escrevemos em linguagem matemática assim: x mais 2x igual a 96. Eu já vi algo parecido no livro de matemática. Acabamos de escrever uma equação, ou seja, estabelecemos uma relação de igualdade utilizando números conhecidos e variáveis, explicou Wang. Mas o que tudo isso tem a ver com o fato de ter pesado aquela pedra? Rodrigo estava cada vez mais curioso. Wang, com sua paciência oriental, respondeu: a palavra equação vem do latim equatione, equacionar, que quer dizer igualar, pesar, igualar em peso. E a origem primeira da palavra equação vem do árabe adala, que significa ser igual a. De novo, a ideia de igualdade. Pensando bem, ontem eu utilizei sem saber a ideia de igualdade, quando procurava deixar os pratos da balança em equilíbrio, pois retirei o mesmo peso de ambos os pratos. Dessa forma, mantive a igualdade entre elas, falou Rodrigo depois de refletir por um momento. Perfeito, meu amigo! Agora vamos ver se é capaz de encontrar a solução para o problema que sugeri. Resolva como se estivesse pesando algo em uma balança de pratos. Rodrigo gostou do desafio e escreveu na lousa:
x mais 2x igual a 96, ou 3x igual a 96, pois uma coisa mais duas coisas iguais a estas são 3 coisas. Preciso saber só o valor da coisa, ou seja, do x. Então deverei fazer com que ele fique sozinho em um dos pratos. E também sei que, se 3 coisas equivale a 96, então uma coisa é o resultado de 96 dividido por 3. Continue que está indo bem, incentivou Wang. Mas, como estou numa balança de 2 pratos, preciso sempre efetuar a mesma operação em ambos. Sei que preciso dividir o 96 por 3, então tenho que dividir o 3x por 3 também. E depois de pensar um pouco, já sei. Posso representar essa divisão em forma de fração. Assim, 3x dividido por 3 igual 96 dividido por 3. Efetuando o cancelamento de 3 do numerador com o 3 do denominador, o x fica sozinho no prato da esquerda e no prato da direita coloco o resultado da divisão de 96 por 3, que é 32, e completou. Pois bem, meu amigo Wang, o número que, somado com seu dobro, resulta 96 é 32, anunciou Rodrigo triunfante. E isto porque o meu jovem amigo chamou ontem a matemática de língua estranha, falou Wang, com um sorriso que fez seus olhos ficarem ainda menores. Ora, esta é fácil porque estou pensando como se tudo fosse somente uma pesagem de coisas, replicou o jovem. Mas foi assim que a matemática evoluiu, com os homens pensando sobre possibilidades, fazendo tentativas, encontrando soluções e procurando formas de representar, numa língua específica, seu pensamento. Wang, é possível representar em matemática, ou seja, em forma de equação, o cálculo que fiz ontem ao pesar aquela pedra? Claro, você se lembra de qual foi a primeira situação de equilíbrio que conseguiu entre os 2 pratos? Deixe-me pensar. Ah, lembrei. Rodrigo foi então escrevendo e comentando. Num dos pratos estava a pedra, cujo peso vou chamar de x, que é o valor desconhecido, mais 75 gramas, que pesava o mesmo peso que 500 gramas, que estava no outro prato, x mais 75 igual a 500. Então eu retirei 75 gramas dos 2 pratos, a fim de manter o equilíbrio e deixar o valor desconhecido sozinho num dos pratos. 75 mais 75 menos 75 igual a 500 menos 75. X igual 425. Ora, veja só, dizia Rodrigo para si mesmo. Ao escrever, apareceu um cancelamento e assim descobri que a pedra pesa 425 gramas. Meu jovem amigo, Wang não conseguia esconder o entusiasmo. Você está me saindo um matemático de primeira. Saiba que utilizou corretamente 2 princípios fundamentais para resolver equações, o aditivo e o multiplicativo. No primeiro problema, do número desconhecido, você utilizou o princípio multiplicativo, e no caso da pedra, o aditivo. Wang, acho que você pirou de vez. Ficou doidinho. Suas pesquisas não estão lhe fazendo bem. As pedras devem ser tóxicas. No caso do número desconhecido, eu utilizei a divisão e você está me dizendo que eu utilizei um princípio multiplicativo? E no caso da pedra, quando subtraí 75 gramas, você me fala em princípio aditivo? Ora, essa com todo o respeito que lhe tenho, você endoideceu. Wang riu do espanto de Rodrigo e explicou. Está bem, vamos por partes. Primeiro vamos denominar corretamente o que até agora temos chamado de pratos de balança. Observe. Dizendo isso, escreveu a equação novamente. X mais 75 igual a 500. X mais 75, primeiro membro. X igual a incógnita ou variável. 75 e 500 igual a termos independentes. 500, segundo membro. Então, Wang, tudo o que fica à esquerda do sinal de igual está no primeiro membro, e tudo o que fica à direita está no segundo membro? Isso mesmo, e tudo que não tem incógnita é chamado de termo independente, completou. Agora vamos falar sobre os princípios fundamentais para a resolução de equações. O que ocorre quando adicionamos o mesmo valor aos 2 pratos de uma balança?
Ora, ele continua em equilíbrio, ou seja, continua a ser uma igualdade, respondeu Rodrigo. Pois bem, utilizamos o princípio aditivo quando somamos ou subtraímos o mesmo valor a ambos os membros de uma equação. Encontramos, então, outra equação equivalente à anterior, onde se verifica a igualdade entre seus membros. Mas por que princípio aditivo se estivermos subtraindo, Wing? Porque, matematicamente, subtrair é o mesmo que somar o oposto. Veja só este exemplo. 15 mais menos 15 ou 15 menos 15. Agora estou começando a concordar com você. Quando pesei a pedra, ao retirar 75 gramas de ambos os pratos, eu era somando o oposto de 75. E toda vez que eu somo um número com seu oposto, ocorre um cancelamento, concluiu o jovem. E outro princípio que você disse que eu usei no problema dos números. Naquele caso, você dividiu ambos os membros da equação por 3, a fim de manter a igualdade e deixar o x sozinho, no primeiro membro. Pois bem, ali foi utilizado o princípio multiplicativo, que diz, quando multiplicarmos ou dividimos ambos os membros de uma equação por um mesmo número, encontramos uma nova equação equivalente à anterior, ou se verifica ainda a igualdade entre seus membros, explicou Wing. Mas Rodrigo começou a dizer, já sei o que vai perguntar, interrompeu o amigo. Por que princípio multiplicativo se utilizamos a divisão? Rodrigo concordou novamente, pois essa era a pergunta que ia fazer. Mas agora ele mesmo resolveu tentar descobrir a resposta. Vejamos, meu objetivo ao dividir ambos os membros da equação por 3 foi efetuar um cancelamento, e dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Acho que entendi. Veja se estou correto. 3x vezes 1/3 ou 3x dividido por 3. Isso mesmo, Rodrigo. O princípio multiplicativo implica multiplicar ou dividir ambos os membros da equação por um mesmo número, com o objetivo de isolar a incógnita. Ah, aprendi outro termo. Quer dizer que, ao deixar a variável sozinha num dos membros, eu estou isolando a incógnita? Isso mesmo, porque quando ela fica sozinha de um dos lados da igualdade, e do outro conseguimos um único valor. Nesse momento, encontramos o valor da incógnita daquela situação. A essa altura, Rodrigo estava totalmente absorvido pela língua estranha e tornou a perguntar. Existem casos onde usamos a dois princípios, o aditivo e o multiplicativo? Sim, na maioria das vezes, respondeu Wing, com visível satisfação ao notar o interesse cada vez maior do jovem. Vejamos, vou propor a questão em forma de problema e você traduz para a linguagem matemática e procura resolver. Está bem, manda lá, concordou Rodrigo animado. O quíntuplo da minha idade menos 30 resulta 270. Quantos anos eu tenho? Agora vou saber sua idade. Vai ver só. Bem, primeiro vou passar esse texto para a língua matemática, ou seja, em forma de equação. A sua idade, que é incógnita, no caso, chamarei de x. Você propõe o quíntuplo de sua idade. Menos tanto é igual a, dizia Rodrigo para si mesmo para verificar se havia compreendido, e escreveu a equação. O quíntuplo, 5 vezes x, idade de Wing, menos 30, igual a 270. A equação você preparou corretamente. Agora, como acha que deve resolver? Aquele número que multiplica a incógnita recebe algum nome especial? Quis saber Rodrigo. Sim. No caso, o 5 é o coeficiente da variável. Coeficiente, repetiu o garoto. Bom, o próximo passo é tirar o 30 do primeiro membro, que quero que ele desapareça dali. Para isso, vou somar 30, ou seja, acrescento o oposto de menos 30 a ambos os membros da equação. Dessa forma, mantenho a igualdade e posso fazer o cancelamento. Vejamos. 5x menos 30 mais 30 igual a 270 mais 30. Princípio aditivo. 5x igual a 300. Rodrigo deu uma olhada para Wing, que com um sorriso confirmava que ele estava no caminho certo. E o jovem continuou. Ora, está a maior moleza. Agora preciso deixar o x sozinho no primeiro membro. Portanto, devo tirar aquele 5 dali. Para isso, devo dividir ambos os membros da equação por 5 e, dessa forma, descobrir sua idade. 5x menos 30 igual a 270. Princípio aditivo. 5x menos 30 mais 30 igual a 270 mais 30. 5x igual a 300. 5x dividido por 5 igual a 300 dividido por 5. Princípio multiplicativo. X igual a 60.
Wang, você tem 60 anos. Sabe que nem parece que é tão velho? No mesmo instante, Rodrigo pensou melhor e completou. Desculpe, não queria chamá-lo de velho, mas é que você não aparenta ter essa idade. Wang sorriu e respondeu. Rodrigo, eu gosto muito de ter 60 anos. Ser mais jovem ou mais velho é algo que faz parte da vida, de todos nós. Importa mais como nos sentimos do que a idade que temos. Para variar, você tem toda a razão. Rodrigo voltou então sua atenção aos cálculos que havia acabado de fazer na lousa. Que engraçado, prestando mais atenção, fica parecendo que o 30, que está negativo no primeiro membro, ficou positivo no segundo membro. Se não olharmos para o cancelamento, temos a impressão de que ele mudou de lado, trocando de sinal. E o que mais você percebeu? Parece também que o 5, que está multiplicando o x no primeiro membro, surge dividindo no segundo, ou seja, como se o número trocasse de membro, através de uma operação inversa. Excelente observação, meu jovem amigo. Você sabe que na verdade aplicou os princípios aditivo e multiplicativo, mas o que acaba de perceber é uma forma simplificada de resolver equações. Eu posso então resolver desse jeito? Rodrigo era todo entusiasmado agora. Assim, eu escrevo menos. Pode sim, mas cuidado, lembre-se de que, na verdade, o número não troca de membro na equação. O que ocorre é a aplicação dos princípios de equivalência das igualdades. Enquanto Wang fazia seus comentários, Rodrigo reescreveu a resolução da equação que revelara a idade do amigo, mas só que agora o fez de maneira abreviada, sem registrar os cancelamentos. 5x menos 30 igual a 270. 5x igual a 270 mais 30. 5x igual a 300. X igual a 300 dividido por 5, x igual a 60. Assim ficou bem mais fácil, concluiu o garoto, dado por encerrada a descoberta matemática do dia. Quando estava indo embora, Rodrigo esbarrou numa das cubas de vidro da experiência do amigo, o que o fez se deter e observá-las. Wang, você mudou a água destes frascos de ontem para hoje? Não, por quê? Mas que incrível! Hoje a água está cristalina e é uma grossa camada escura depositada no fundo dos vasilhames. Exceto neste que esbarrei e misturei tudo de novo. O que você está pesquisando? Na primeira vez que você esteve aqui, eu comentei que estas pedras poderiam ser a solução para um grande problema que está ocorrendo nesta cidade. Pois bem, há pouco mais de 2 semanas, estava caminhando pela encosta das colinas, numa parte que ainda não conhecia, quando vi algo que me chamou a atenção. Eram as pedras. Quis estudá-las e aguardei num frasco em que havia colhido água poluída do rio para analisar. No dia seguinte, pude observar, como você agora, que a água estava cristalina e que as substâncias poluentes estavam depositadas no fundo. Então quer dizer que essas pedras podem ser a solução para o problema do rio? Vou correndo contar para o pai de Carolina, disse Rodrigo todo agitado. Espere, meu jovem e impaciente amigo. Ainda estou em fase de experimentos. Por enquanto, só pude observar que essas pedras aceleram o processo de decantação das substâncias poluentes, mas ainda sei muito pouco. Assim que estiver dados mais concretos, falaremos com ele. Tenha paciência, pediu Wang. Está bem. Por enquanto, não falarei nada com ninguém, concordou Rodrigo. Agora, este jovem cientista se despede do honorável senhor e fez a reverência dos orientais. Já no caminho da casa de Carolina, pensou, talvez na festa da cidade já tenhamos encontrado todas as respostas e possamos contar a solução para Ângelo. Confiante em Wang e contente consigo mesmo, Rodrigo se sentia melhor do que nunca.